Eu sou o Igor Martins e essa é a minha resenha. Eu vou fazer a primeira resenha do livro A Menina que Roubava Livros, do autor Marcus Zusak. Marcus Zusak. É isso mesmo. Fala sobre a história narrada pela morte e fala sobre a menina que chama Liesel. A história ela começa com a Liesel deixando sua mãe e indo. Ela estava sendo levada para uma nova família, mais ou menos assim, meio que e na trajetória desse caminho, no trem, o irmão dela morre. E quando ela vai no enterro lá do irmão dela, ela acha o primeiro livro dela, foi o primeiro livro que ela roubou. E quando ela chega na nova família dela lá, ela meio que se estranhou um pouco com a nova mãe dela, digamos assim, né? Porque ela era meio estourada, assim. O novo pai dela era mais legal, mais de boa, né? E também ela, nessa cidade, nesse novo lugar que ela tava vivendo, ela conheceu um menino que chamava Rude, não sei. E os dois ficaram muito amigos. E com isso, ela vai conversando com ele e tal, ele leva ela na escola. E esse menino, uma parte do livro que eu achei interessante foi que ele gostava muito de correr, né? Postar corrida com os outros e tal. Aí ele lá tava falando que ele meio que se pintou de carvão pra ficar preto, igual um cara que tinha ganhado uma corrida lá e ele era preto, né? Ele tava lá na pista de corrida correndo. E aí um cara pegou ele e levou lá pra casa dele, né? E o pai dele xingou ele porque naquela época era a Segunda Guerra Mundial e eles moravam na Alemanha, né? Então o Hitler não gostava de preto. É isso, ela vai lá, cresce. E ela e o Rudy lá ficam amigos e tal. Aí depois que ela é alfabetizada, né, na escola, ela se interessa mais ainda pelos livros e se torna meio que uma ladra de livros, né? Porque ela gostava muito das palavras, de ler livros, e ela meio que rouba mais alguns livros. E é isso a história. Eu gostei, recomendo. É isso. Agora eu vou falar do livro Senhor dos Anéis, Sociedade do Anel, do autor J.R.R. Tolkien. Eu vou falar muito resumido, porque se eu for explicar tudo direitinho vai demorar demais, então, porque a história é muito grande. Então é assim, esse livro ele começa com o Bilbo Bolseiro, né? E esse Bilbo Bolseiro tinha um anel. E esse anel, ele era meio que do mal. E quem sabia desse anel queria ter ele para ele, porque ele era poderoso. E tinha ele foi feito por um cavaleiro do mal lá, que com ele conseguiu derrotar vários exércitos e tal, mas no meio de uma batalha ele teve o dedo cortado e o anel se perdeu. E nos dias que se passam aqui, o anel tava com o Bilbo Bolseiro. Aí, pra as forças do bem lá, os magos, não deixar que as forças do mal peguem o anel e destruam o mundo inteiro lá, eles têm que proteger o anel. E toda vez que alguém coloca o anel no dedo, ele fica invisível. Só que os cavaleiros de Mordor lá, que eram os carinha que procuravam o anel, eles também, toda hora que alguém colocava o anel no dedo, eles sabiam onde que o anel estava e ia atrás. Então, com isso, eles formaram a Sociedade do Anel. Eu não lembro direito quantos integrantes que eram, mas eu sei que tinha mago, elfo, cavaleiro e tal. E eles formam a Sociedade do Anel, né? E todo mundo que estava na Sociedade do Anel promete proteger o anel. E também
além de proteger, tinha a missão de levar o anel até no vulcão lá onde que o anel foi criado, porque só lá tinha como destruir ele. Então se eles destruíssem o anel, então acabava os problemas neles, né? Porque aí não ia ter. Ia acabar com as forças do mal lá. E a história é mais ou menos isso. Aqui é só o primeiro livro, não conta a história toda. Tem mais o livro 2, As Duas Torres, e o livro 3, O Retorno do Rei. É muito bom, eu recomendo. Gostei muito, já li faz tempo e até hoje eu ainda lembro direitinho como é que é os negócios. E é isso, eu recomendo muito esse livro, tanto quanto A Menina que Roubava Livros, que eu também gostei muito. É isso, tchau.